Olá a todas e todos, eu sou Guilherme Minarelli, eu sou pesquisador júnior do Centro de Estudos da Metrópole. Eu tenho o prazer de estar aqui com vocês hoje mais uma vez para a gente aprofundar em algum conteúdo das notas técnicas do SEM. Hoje a gente vai tratar mais especificamente da nota técnica número 16, que aborda especificamente o caso das transformações do estoque residencial e comercial nas áreas das operações urbanas da cidade de São Paulo. A gente vai poder falar um pouquinho sobre o que elas significaram, qual é o papel delas aí nas transformações que ocorreram nas últimas 2 décadas na cidade de São Paulo em termos imobiliários. Bom, vamos começar então falando o que são as operações urbanas. As operações urbanas, para quem não sabe, são algumas áreas, são os perímetros, umas regiões da cidade que são definidas como áreas em que se pode construir acima do permitido do resto da cidade. Então, eles têm essas áreas, essas zonas da cidade, elas têm uma autorização do regulamento urbanístico da cidade, do zoneamento, do plano diretor, que acaba definindo que nessas zonas da cidade a gente pode construir mais, acima do permitido. Então, se a gente para pensar de uma maneira muito rápida, assim, são áreas que a gente tem os prédios mais altos, tanto comercial quanto residencial. A gente vai poder ver os efeitos desses incentivos para construir a mais nessas regiões. Bom, na figura 1 a gente consegue ver então as operações urbanas consorciadas na cidade de São Paulo, as que estão valendo, as que estão vigentes entre 2000 e 2020. Essas são as zonas coloridas aqui no mapa que a gente pode ver de cada uma das operações urbanas. A gente vê então logo de cara que elas estão localizadas na região mais a sul e sudoeste, a oeste do centro da cidade de São Paulo. A gente tem a Operação Urbana Centro aqui em roxo, a Barra Funda, em vermelho a Faria Lima e em amarelo Águas Espraiadas. Elas estão em áreas então que a gente já reconhece como de interesse do mercado imobiliário, são áreas de urbanização consolidada, que a gente diz, com uma ocupação da cidade de mais longo prazo, com mais infraestrutura garantida e com ocupação de populações de mais alta renda. A gente já consegue ver isso, a princípio, partindo do mapa das regiões onde estão marcadas essas operações urbanas. Então vamos ver o que aconteceu em termos imobiliários nessas regiões. Aqui na tabela 1, a gente consegue ver justamente como a gente teve um crescimento mais intenso na segunda década desse período analisado, entre 2010 e 2020. Aqui a gente tem um crescimento absoluto dos imóveis residenciais por tipo e padrão das operações urbanas. Então, por cada operação urbana, a gente tem aqui pelo padrão alto, médio ou baixo, e as tipologias vertical e horizontal. A gente consegue ver, então, que houve um crescimento mais intenso na segunda década, dos empreendimentos dos imóveis verticais, de tipos verticais. Nas 2 décadas, a gente pode ver que a Operação Urbana Água Espraiada, foi responsável pelo maior número de unidades residenciais produzidos, então ela produziu mais de 19 mil unidades e 3,5 milhões de metros quadrados construídos. A gente vê que predominou nas 2 décadas o crescimento das unidades verticais alto e médio padrão, então foram as que mais cresceram nessas regiões, e a gente vê que na segunda década houve uma intensificação da atividade residencial, sobretudo nas Águas Espraiadas. Também no total aí a gente pode ver que tem uma grande relevância no que foi produzido nas 2 décadas na Operação Faria Lima também. A gente vê que a produção na Operação Urbana Centro e na Água Branca a gente teve um menor volume de produção e um contínuo processo de substituição aí dos padrões horizontais. A gente vê que, sobretudo, os padrões horizontais de baixo padrão foram aqueles que foram utilizados para substituir por novos empreendimentos, novos imóveis verticais. Então, o baixo padrão foi, sobretudo, ele que saiu para dar espaço para esses empreendimentos novos de alto e médio padrão.
Bom, na tabela 2 a gente consegue ver o crescimento absoluto dos imóveis comerciais por tipo e padrão em todas as operações urbanas, né? E a gente vê aqui como predominou também o crescimento das novas unidades de alto padrão, né, nesse caso, assim como no caso dos residenciais. Aqui a gente vê que houve um crescimento aí de cerca de 9,6 mil novas unidades na Operação Faria Lima, né, dos comerciais, dentre os quais 6,4 são de alto padrão. E no caso da Operação Urbana Águas Espraiadas, a gente vê com um crescimento aí de 8,8 mil novas unidades também, muito expressivo em termos comerciais. Né, e o alto padrão cresceu no caso da Água Espraiada, mais na segunda década, né? Então a gente tem na primeira década um crescimento mais expressivo na Faria Lima e na segunda década na Água Espraiada. Na Água Branca a mesma coisa, a gente teve um crescimento mais expressivo na segunda década e também voltado mais para alto e médio padrão. No caso do centro é interessante porque a gente vê que a gente tem perdas significativas aqui, né? Tanto de comercial em todos os tipos, né? E que então a gente vê um crescimento, uma queda, né, do médio padrão e um crescimento do alto e do baixo padrão, né? Um tipo de transformação na região central que é diferente do que acontece mais ao sul, né, e a sudoeste na Águas Espraiadas e na Faria Lima. Aqui na figura 2 a gente começa a conseguir ver um pouco do padrão espacial, né, dessas transformações. Aqui a gente consegue ver os mapas, né, de crescimento absoluto dos imóveis residenciais verticais a alto padrão. Então a gente selecionou aqui as principais transformações, as tipologias que transformaram mais, né? Nesse caso aqui a gente está olhando então para vertical alto padrão. É interessante olhar aqui como teve um crescimento expressivo, né, sobretudo na Faria Lima e na Águas Espraiadas, que a gente focalizou aqui nessa primeira imagem. E ainda assim, o que é interessante, eu acho que de a gente reparar, é que o crescimento dessa tipologia alto padrão, ela continua, ainda que ela seja muito intensa nas áreas das operações urbanas, a gente vê que nas áreas próximas a ela, a gente chega a ter até um crescimento mais intenso dessas tipologias, né, mais fora das operações urbanas, né? A gente vê que essas duas operações urbanas, a Faria Lima e a Águas Espraiadas, elas representaram, né, um crescimento na primeira década de mais de 10% das unidades desse tipo na cidade, e na segunda década de mais de 14% do crescimento dessas unidades na cidade, né? Então a Águas Espraiadas, ela cresceu a sua participação no total das unidades de alto padrão, né, na cidade. Ela saiu na primeira década, entre 2000 e 2010, de 9% do total das unidades de alto padrão residencial que tinham na cidade para cerca de 14%, né, em 2020. Né? Então a gente vê aqui, o que eu acho que é interessante de a gente analisar, é justamente como as operações urbanas, essas duas principalmente, elas servem como vetores de renovação, né, da transformação urbana. Elas foram acrescentando adensamento construtivo em áreas em que o zoneamento é misto, né, e alternando com as áreas menos densas, né, com restrições mais fortes do zoneamento, como as zonas exclusivamente residenciais, que estão em cinza aqui, né? As áreas em cinza aqui são as áreas em que a gente não encontra nenhum imóvel desse tipo. E a gente vê que no meio das áreas pintadas aqui, a gente tem um monte de áreas cinza que, na verdade, são áreas em que a gente não tem nenhum tipo de imóvel residencial alto padrão vertical. Nesse caso, são justamente, quando a gente olha os outros mapas, são áreas de alto padrão horizontal, né, que são aquelas zonas onde a gente não pode crescer, né, não pode crescer mais do que alguns poucos andares. Aqui na figura 3, é interessante a gente ver a distribuição, né, dos imóveis residenciais verticais de médio padrão, né? Então, nesse caso aqui, a gente está vendo que é interessante que eles ocupam quase os mesmos espaços do que o alto padrão, ou eles estão contíguos, em áreas laterais, próximas, né? Essas áreas ocupadas já pelos imóveis residenciais de alto padrão.
E ainda que haja sobreposição com essa tipologia de alto padrão, a tipologia de médio padrão ela tende a estar concentrada mais distante do Rio Pinheiros, né? Mais próxima das linhas de transporte público. É interessante quando a gente olha rapidamente aqui essa transformação, a gente vê que elas estão um pouco mais distantes, né, do eixo principal, né, de adensamento construtivo de alto padrão, que é em torno da margem do Rio Pinheiros, né? É interessante como ela está próxima dessas regiões, ela acontece nessa região, mas ela está mais para dentro do território, mais afastado das regiões do Rio Pinheiros, né? E elas crescem nessa tipologia, sobretudo mais ao sul, em direção à região de Campo Grande e Cidade Ademar, e mais ao leste, na região da Saúde, do Ipiranga, aqui, né? É interessante como a gente já começa a ver diferentes formas de distribuição desses perfis, né, dessas tipologias diferentes de imóveis residenciais verticais novos na cidade. Bom, na figura 4 a gente consegue ver o crescimento dos imóveis verticais alto padrão comercial, né? Aqui a gente começa a dar uma olhada no outro tipo de imóvel, né, que são aqueles de uso comercial, e é interessante a gente destacar que desde a década de 90, né, que houve a aprovação da Operação Urbana Faria Lima e já se iniciava a discussão da implementação da Operação Urbana Águas Espraiadas, já houve produção imobiliária nessa região. Mas a partir dos anos 2000, quando houve uma mudança na legislação, uma regulamentação do Estatuto da Cidade e também o início da emissão de títulos para se vender esse potencial de se construir a mais, né, nessas regiões, a gente vê que houve um crescimento mais intenso, né, houve um fortalecimento aí do crescimento nessas regiões. A gente consegue ver aqui pelos mapas, né, que é interessante, entre 2000 e 2020, a região aqui dessas duas operações urbanas, ela concentrou cerca de 40% dos novos imóveis comerciais alto padrão na cidade, né? A gente vê como essas duas áreas das operações urbanas Faria Lima e Águas Espraiadas, elas concentravam cerca de 28% dos imóveis desse tipo na cidade em 2000, né? Em 2020 elas passaram a concentrar cerca de 38%, né, dos imóveis desse tipo na cidade. Isso significa que essas duas regiões muito pequenas da cidade, que representam cerca de 2% do território total da cidade, elas passaram a concentrar ainda mais esse tipo de imóvel que recebe atividades comerciais, né, empresariais de alto padrão. E eles estão aqui, como a gente pode ver pelo mapa, concentradas sobretudo na margem do Rio Pinheiros, né, seja mais ao sul, seja mais ao norte, ou em direção ao centro, numa ligação aqui com a Avenida Paulista, né, entre o bairro dos Jardins e a Bela Vista, né. Então a gente tem uma concentração muito específica desse tipo de imóvel comercial, as lajes comerciais, escritórios de alto padrão nessa região da cidade, né? Algo que se acentuou ao longo do tempo, né? São aqueles prédios que quando a gente passa na avenida, na Marginal Pinheiros, do Rio Pinheiros, a gente consegue ver muito claramente como ali tem uma concentração empresarial, né? E de mais alto padrão, e também com um tipo de construção mais elevado, com prédios maiores, né? A gente vê que todos aqueles prédios espelhados é desse tipo de produção, basicamente, que a gente está falando. Na figura 5, é interessante porque a gente começa a ver o padrão, a distribuição do padrão dos comerciais médio, né? De médio padrão, né? E aqui é interessante como a gente ver como eles são menos expressivos nessas operações urbanas, né? Isso comparado com a produção na cidade no geral e também com o que é produzido dentro das próprias operações urbanas, né? Então a gente vê que houve um crescimento, mas ele é um crescimento menos importante do que do alto padrão comercial, né? Mesmo assim ele é relevante. A gente vê que as operações urbanas, né, em 2000 representavam aí cerca de 15% do total das novas unidades, né, de comercial médio padrão. E em 2020 a gente vê
que elas representam cerca de 20% do total, né? 15% só na operação águas espraiadas, né? Então a gente vê como chama atenção que, ainda que tenha crescido menos do que o alto padrão, ela também cresceu de maneira expressiva nessa região. É interessante a gente destacar aqui, mais uma vez, então, como as regiões, né, onde tem comércio desse tipo, vertical, médio e alto padrão, essas áreas estão amplamente circundadas, né, por áreas com pouca ou nenhuma atividade comercial desse tipo, né, e são, sobretudo, as áreas das ZERs, né, das zonas exclusivamente residenciais de alta renda, que se sobrepõem ou costuram, né, essas zonas mais comerciais, mais densas, né, como as áreas do Jardim, Santo Amaro e Morumbi aqui, né, que estão no meio de tudo isso, né. Então, é interessante que, ao mesmo tempo que as atividades comerciais estão mais próximas das margens do Rio Pinheiros, o médio padrão parece aqui, diferente do alto padrão, crescer mais perto das faces nortes, né? Então, quer dizer, ele está mais para dentro do território, né? Ele não está naquela face, né, daquela imagem que a gente vê da marginal do Rio Pinheiros, né? É interessante que ela está mais para dentro do território, sentido do Zona Leste, sentido centro. Nessa figura número 6, é interessante a gente o caso da operação Urbana Centro, e aqui a gente trouxe o crescimento, né, dos imóveis residenciais médio padrão. Como a gente já viu, o centro ele perdeu muitos imóveis de tipo comercial vertical, e ele houve um crescimento expressivo, sobretudo do médio padrão. Então a gente focou aqui, né, na visualização da transformação desse tipo na região central. A gente vê que entre 2000 e 2010 foi muito pouco significativo, né, o crescimento desse tipo, mas entre 2010 e 2020 houve um crescimento aí que se concentrou na região da República, da Vila Buarque, mais a oeste. A gente vê também na região de Santa Cecília e Campos Elíseos, já mais fora do perímetro da operação urbana, da área dela. A gente vê mais ao sul também, na região da Sé, da Liberdade, aqui um crescimento que é mais expressivo dessa tipologia também. E mais ao leste, aqui na região do Brás, depois do terminal Dom Pedro, mais a leste, que então também um crescimento expressivo de residenciais de tipo médio, de médio padrão, aliás, né? Então aqui é interessante que esses espaços voltados, né, para a concentração urbana por meio da verticalização em áreas de interesse imobiliário geraram também algum tipo de atratividade aqui na região central para um outro tipo de tipologia, né? É também interessante destacar aqui como o quadrilátero central, né, da cidade aqui, entre a República, a Sé e o Parque Dom Pedro, nessas áreas cinzas, assim, a gente não tem nenhum tipo, né, não tem nenhum registro de imóveis verticais residenciais de médio padrão, né? Então, algo que se mantém aí há bastante tempo. Bom, para concluir, então, eu acho que é interessante a gente dar uma olhada o que aconteceu, né, nesses territórios específicos da cidade, que tem uma legislação muito específica de incentivo à verticalização, né, e que estão voltadas estão muito direcionadas para áreas de interesse do mercado imobiliário, áreas já consolidadas, né, da cidade, de urbanização mais antiga, com presença de infraestrutura, e que o mercado imobiliário tem interesse em transformar. A gente viu, então, como essa legislação, essas operações urbanas contribuíram para tornar os espaços mais elitizados das cidades ao sul e ao oeste ainda mais exclusivos, né? Então, se são áreas que a gente já sabia que eram ocupadas por grupos de mais alta renda, a gente vê como nas últimas 2 décadas essa regulação urbana contribuiu para tornar esses espaços ainda mais exclusivos, né? Porque a substituição, né, dos prédios em altura, né, dos edifícios mais altos, foi feita pela substituição do antigo padrão existente, que era sobretudo horizontal, baixo padrão, né? Então a gente houve uma certa elitização, né, uma transformação do solo que melhorou de alguma forma o padrão existente ali, mas também
contribuiu para a elitização desse espaço, que também já era ocupado por grupos de mais alta renda e por tipologias mais elevadas, né? Então, esses espaços contribuíram para uma maior concentração, tanto, né, de grupos e tipologias de mais alta renda, tanto em termos residenciais como em termos comerciais, né? A gente viu também como as operações urbanas contribuíram fortemente para concentrar as atividades comerciais, um certo tipo de atividade comercial na cidade, ainda mais nesse período, né? Então a gente vê como os prédios de escritórios de mais alto padrão e médio padrão passaram a estar mais presentes nessa região do que em outras ao longo dessas 2 últimas décadas.